Sim. Sim. Pronto. Bom, gente, vou começar aqui me apresentando, certo? Não sei se a gente teve a chance aí de se conhecer, né, todos nós, mas eu sou Yasmin, sou Talent Acquisition aqui na Cheesecake. Entrei há quase há um mês, né, recentemente, e estou aqui hoje junto com a Jana para a gente falar um pouquinho sobre essa etapa do Use Case Interview, que é uma etapa de suma importância aqui no nosso processo seletivo, né, e um grande desafio para a gente poder aí alinhar e extrair o máximo de potencial dessa etapa, tanto para a gente, né, como entrevistadores, quanto também para os candidatos que querem ingressar aqui na Cheesecake. Então, junto com o DHO, a gente percebeu aí algumas coisas que a gente vai trazer para vocês, mas vou passar aí a palavra também para a Jana, para ela explicar um pouquinho melhor como é que vai ser esse momento hoje. Oi, pessoal, bom dia. Estou um pouco rouca, né? Hoje deu uma esfriada aqui, mais do que já de costume. O meu nome é Janaína, acho que a maioria aqui já me conhece, se não todos, né? Sou talent aqui na Cheesecake. Sejam bem-vindos ao nosso workshop de calibração. Hoje nós viemos dar aqui um overview sobre a importância dessa etapa, que é a última etapa do nosso processo seletivo. Pode passar, Yas. Então, né, por que nós estamos aqui hoje? Eu já tive a oportunidade de acompanhar e conduzir algumas calibrações e, recentemente, o time de DHO identificou alguns gaps, sentido nessa necessidade de melhoria no processo, e a gente entende que não é algo comum no dia a dia de vocês, participar de entrevistas e até mesmo estar nessa posição, né, de entrevistar o candidato, mas como é uma etapa fundamental no processo, e de acordo com o que a Cheesecake ela vem aí expandindo, que é um dos nossos objetivos, né? Mas nós vamos ter que lidar com o aumento no volume de contratações, sempre aí focando na melhor experiência desse candidato, na assertividade de uma contratação consciente, que tem esse alinhamento, né, em ambas as partes. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande nossa nessa última etapa, decidir quem fica e quem não fica. É um poder de decisão assim, muito sério. E hoje, juntamente com a Yasmin, a gente trouxe aqui alguns pontos, né, que precisam de uma atenção maior para a gente conseguir alcançar essas melhorias, e com a ajuda de vocês, é claro. Pode passar, Yas. Aqui, então, nós vemos o plano de expansão da Cheesecake. A gente sabe que quanto maior a empresa ela fica, mais difícil se torna manter aí uma cultura alinhada e saudável, né? Portanto, é importante que no nosso processo todos estejam alinhados, tanto culturalmente quanto tecnicamente. E a gente tem essa expectativa aí de chegar até 2023 com 150 cakes e conseguir alcançar esse objetivo. Eu sei que não é fácil, requer muita dedicação. E o processo seletivo ele é a porta de entrada de como esses candidatos eles nos enxergam, de como a empresa enxerga esse candidato, né? E não menos importante a forma como eles se sentem acolhidos e respeitados durante todo esse processo. É aquela história que nunca sai de moda, a primeira impressão é que fica, não tem como. Pode passar, Yas. Acho que é o próximo aqui. Aqui nós vemos as etapas do processo, as pessoas que estão envolvidas nelas. Hoje o time de talent é composto por mim, pela Nath, pela Yasmin. Então, aí a primeira etapa acontece com a entrevista do fit cultural, onde a gente começa avaliando, né, soft skills e os valores desse candidato, se estão alinhados aos nossos, o que motiva essa pessoa a estar se aplicando na posição, para essa posição na Cheesecake, como ela chegou até a gente, né, o que ela enxerga como nosso diferencial e de que forma isso vai agregar no momento profissional em que ela se encontra hoje. Isso até já nos serve como uma métrica, né, para saber onde que a gente está acertando e o que precisa ser aprimorado. E aqui na segunda etapa a gente vê o Use Interview. De início, o candidato ele recebe aí o BRIQ no e-mail. Para quem não sabe, o BRIQ ele é uma avaliação que calibra as habilidades cognitivas básicas e os traços da personalidade desse candidato. Mas a gente vai ver um pouquinho mais sobre o BRIQ mais adiante. E cada posição ela recebe um use case diferente, né, específico aí na sua área de atuação. Inclusive, vocês podem acessar ele através da Wiki. E nessa etapa serão avaliadas as hard skills, vão ser feitas perguntas mais técnicas, a definição em qual nível de carreira que esse candidato ele se encaixa e a decisão de seguir com ele ou não. E aí, por fim, a última etapa, que é o job offer, né, onde será feita a proposta para esse candidato, para qual time que ele vai e a data que ele pode começar na empresa. Pode passar, Yaris. E aqui a gente vê a linha do tempo, né, do Use Interview, começando ali pelo alinhamento da agenda,
E como eu falei ali no início, quanto mais a gente vai expandindo, maior vai ficando o volume de contratações, né? Então, seria interessante que vocês também disponibilizassem um tempo na agenda, porque em alguns momentos a gente tem essa dificuldade, né, de fazer um match na agenda de todo mundo, e é importante o engajamento de vocês aqui nessa etapa também. Aqui também, na segunda etapa, tem um e-mail para o candidato, onde a gente viu o break-you, mais o use case, com a data que foi acordada para o candidato. Na terceira etapa tem um pré-sync que ocorre já no dia da apresentação, abrindo uma thread ali no Slack com todos os calibradores que vão participar. A gente sempre faz isso uns 10 minutinhos antes de iniciar com o candidato, né, para repassar ali os pontos de destaque do candidato e para alinhar o que será perguntado também. E ali na quarta etapa já é a apresentação do use case, mais a calibração com a investigação das hard skills. Primeiro a gente começa ali com o DHO abrindo, né, explicando como será o fluxo dessa etapa. Depois a apresentação dos entrevistadores contando um pouco sobre o seu papel na Cheesecake. A apresentação do use case, as dúvidas técnicas dos calibradores, as dúvidas do DHO e do candidato. E por último a gente sinaliza, né, a data do feedback para esse candidato. E, por fim, aqui o pós-sync, né, onde ocorre o alinhamento dos pontos de destaque e de desenvolvimento, caso ele venha a ser contratado, e a decisão de seguir ou não com esse candidato, e qual senioridade que ele se encaixa no nosso mapa de carreira. Pode passar, Yas. E aqui as etapas, né, do processo de calibração, como a gente viu ali na linha do tempo, a gente começa sempre com um convite no Calendar, onde vocês podem ter acesso, né, ao arquivo da entrevista, com as informações do candidato, e vai anexado também, né, o resultado do break-you e também agora o escopo do use case, né, que o candidato ele recebe por e-mail, onde é possível ter acesso às perguntas pelas quais eles se basearam para desenvolver o use case deles. E aqui também a gente traz algumas dicas de como você pode se preparar para essa etapa, né? E uma delas é escrever as perguntas já previamente. O próprio break-you ele traz algumas perguntas mais voltadas ao resultado do teste e já serve aí como um apoio quando você não souber, talvez, né, o que perguntar. Outro ponto é assumir responsabilidade técnica, né? Ter a propriedade de entrar com as perguntas, já se preparar para esse momento inicial, quando o candidato ele terminar de se apresentar. É o momento de investigar as hard skills deles, né? Bem como estar preparado para responder as dúvidas mais técnicas deles. Se possível, também falar um pouquinho como é a rotina dessa função, né, na empresa. Até porque ninguém melhor do que vocês que acompanham aí o dia a dia da posição que o candidato está se aplicando, né, para falar sobre a rotina. E, por fim, não menos importante, a preparação em inglês, né? Para que a gente consiga aí avaliar, é importante estarmos preparados, no caso do candidato decidir apresentar em inglês, né, já que isso é opcional. E como a gente sabe, o inglês ele é algo que faz parte aqui da cultura da Cheesecake, e a gente sabe também que não é todo mundo que se sente confortável, né, com isso, mas é uma oportunidade, né, para todos nós desenvolvermos cada vez mais essa habilidade. Acho que a gente só tem a ganhar de ambas as partes, né? E a partir daqui, Yasmin vai dar continuidade à apresentação. Só um ponto aqui, Jana. Uhum. Eu já conversei com a galera de QA tá um pouco ligado nisso, mas quando a gente fala sobre esse ownership técnico, a gente não está falando só sobre hard skills, tá? A gente está falando sobre tudo que envolve o cargo mesmo, né? Então, quando a gente fala dessa ownership técnica, é o ownership do cargo, né? Sim, Então, sim. vocês podem estressar tanto situações que envolvem o dia a dia de vocês, né? Essas coisas, trazer situações técnicas, não técnicas. Isso. É mais nesse ponto. Aproveitando aí a deixa do Natan, alguém tem alguma dúvida do que foi colocado até aqui? A gente sabe que são muitas informações, né? Vem mais pela frente, mais alguma dúvida até o momento que a gente não está vendo o chat? Eu acho que nessa que eu participei eu não tive acesso ao relatório do BrightQ. A gente tinha aquele PDF com as perguntas, mas do BrightQ não. Isso vai começar a ser disponibilizado para os calibradores também? Já está sendo. Esse que tem as perguntas, Matias, é o relatório. É um que tem umas sugestões de perguntas, não é? Não, é aquele... o que tu respondeu. Não, do fit TM, cultural, né? do fit É o cultural. fit cultural, isso. O relatório Ah, fit tá. cultural. É que antes só vinha não, anexado beleza. aquele, mas os recentes agora, Matias, tá vindo o relatório completo do BrightQ também, exportado. Show. Top. Então, beleza, vamos seguir aqui, mas qualquer coisa podem interromper aí no áudio.
Bom, a gente viu um pouco aí, né, do que podemos fazer antes para se preparar para esse momento do use case, mas também vamos ver que postura, né, a gente pode adotar durante o use case para continuar tocando essa etapa do processo da melhor forma possível. Então, é importante a gente buscar fazer esse rapport, né, que é uma técnica aí de comunicação com o candidato ou com a outra pessoa ali que está se comunicando com a gente, de forma que ela consiga também responder essa comunicação para a gente com menos resistência. Então, ambos os lados ganham, né? Se a gente consegue adotar essa postura mais amigável com o candidato, mais receptiva, tanto o candidato que vai se sentir um pouco menos nervoso nesse momento que ele está sendo avaliado, claro, né? Quanto nós entrevistadores também, que vamos conseguir acessar ele de uma forma mais genuína, de uma forma mais sincera, já que ele vai estar se sentindo mais confortável, ainda que seja um momento de investigação ali para a gente entender o potencial daquele candidato para se tornar um caker. Então, a gente pode seguir aí algumas dicas durante o use case e algumas atitudes que a gente toma para poder criar esse ambiente mais confortável. A gente pode, por exemplo, se apresentar de forma que o candidato sinta essa abertura para depois perguntar algo para a gente, se ele tiver alguma dúvida, alguma curiosidade. Então, a gente pode não falar simplesmente ali o nosso nome e o nosso cargo, por exemplo, né, de forma ali objetiva, sou fulano, faço tal coisa aqui na Cheesecake, mas também talvez acrescentar um pouco ali sobre as atividades, né, uma, duas coisas, de forma resumida, ou falar um pouco sobre de que forma o seu cargo, né, o cargo ali do entrevistador, se relaciona com aquela função que o candidato está se aplicando. Enfim, de alguma forma dar um pouco mais de contexto, né, para criar justamente essa abertura de comunicação com o candidato e fazer ele se sentir acolhido. É importante a gente tentar não ter uma postura agressiva, né, justamente ter uma postura mais acolhedora, para que ele não traga respostas de defesa se a gente leva perguntas que atacam, né, de forma mais agressiva. Então, quando a gente faz dessa forma, o candidato ou a candidata pode trazer ali respostas que eles acham que a gente quer ouvir, justamente para se defender daquela pergunta. E não realmente trazer a resposta sincera que ele daria, a forma que ele pensa, a opinião dele, para que a gente realmente consiga avaliar quem ele realmente é, né, a forma que ele realmente se colocaria aqui na Cheesecake. E, claro, buscar sempre deixar ele à vontade para também fazer perguntas sobre a empresa, né, no final da entrevista, ou alguma dúvida sobre a gente ali no momento que a gente está se apresentando, porque tanto a gente está querendo ali avaliar ele da melhor forma possível para entender se esse fit, né, esse match é de fato real, quanto é importante que ele também ali avalie naquele momento se a Cheesecake de fato faz sentido para ele. E levando um pouco mais também para um lado mais prático, né? Às vezes as explicações são muito subjetivas, mas como é que a gente pode, de fato, aplicar isso para criar esse ambiente que o candidato sinta essa abertura com a gente? Então, além dessa postura, a gente pode criar também, adaptar algumas técnicas de pergunta para esse momento do use case. Então, a gente tem, por exemplo, algumas perguntas que direcionam ali para o quê, né? Começam com o quê, ou direcionam para uma resposta mais objetiva, sem contexto. Então, que tecnologia você usa, ou que linguagem, ou você prefere seguir pelo caminho A ou B, né? E aí ele responder que prefere o caminho B, e tudo bem, porque ele respondeu o que a gente perguntou, mas a gente não conseguiu avaliar o porquê que ele acha daquilo, qual é a opinião dele por trás daquilo, né? Como ele se posiciona. Então, é importante a gente tentar perguntar sempre também com como e com porquê, porque aí requer do candidato uma resposta mais robusta também, né? Engaja o candidato a explorar mais a resposta dessa pergunta, para a gente tentar perceber como ele se vê frente àquela situação que a gente perguntou, mesmo até que seja uma situação de escolha mais objetiva, né? De opção A, de opção B, mas quando a gente adiciona um como, um porquê, o candidato acaba precisando trazer também um contexto, né? Por trás daquela resposta que ele está dando para a gente. E aí a gente consegue fazer uma avaliação melhor. E nisso é importante usar, né, perguntas abertas para poder receber esse contexto, essa história do candidato. Pedir também exemplos e situações que acabam evidenciando aquela resposta, né? Não simplesmente ele dizer qual é a resposta, que às vezes pode ser a resposta que ele acha que a gente quer ouvir, mas ele sustentar para a gente o porquê daquela resposta, contar para a gente alguma história anterior, né, do desenvolvimento profissional ou pessoal,
em que aquela resposta fez sentido para ele, para justamente evidenciar que aquela resposta é real, né, para a gente. E tentar também não dar exemplos e dicas, que pode ser algo bem perigoso nesse momento da pergunta, que a gente entende que é algo que acontece de forma natural, né? Então, por exemplo, se a gente pergunta se a pessoa usa ferramenta de gestão ali no dia a dia, ou algo para se organizar, se é o Gira ou se é o Trello, porque, né, pode ser mais natural ali no nosso dia a dia, mas às vezes para o candidato não é, e isso acaba induzindo ele a escolher um desses dois, de repente ele a trazer, né, uma outra ferramenta, e ele acaba enviesando para uma dessas duas, porque a gente deu essa dica, esse exemplo para ele. Então, é importante estruturar a pergunta realmente de uma forma mais aberta, sem também dar essas dicas e exemplos. Bom, vamos aqui também para uma parte mais prática, para ver se vocês entenderam esses 2 últimos slides, né? Para ver se realmente deu para fixar. Quero a interação de vocês, microfones abertos, por favor. Vou trazer aí para vocês. Eu sou bom. Vou trazer para vocês alguns exemplos aqui, né? De formas que a gente pode perguntar uma mesma coisa, para ver se ficou claro para vocês realmente. E se tiverem dúvidas também, a partir do que a gente colocar, fiquem à vontade. Então, por exemplo, esse primeiro exemplo aqui, a gente pode perguntar que processo você utiliza para definir uma arquitetura de software e tecnologias para um novo projeto? Ou que tipo de arquitetura você prefere adotar para começar um novo projeto? Aqui a gente usa, e aí insere o exemplo ali na pergunta, né, para o candidato. E aí vocês acham que a gente pode utilizar qual aqui dessas duas? Tá valendo prêmio também, não? Tá valendo o prêmio. Sagão, parabéns. Né? O prêmio do conhecimento adquirido aqui com a gente. Aí. Perfeito. Maravilhosa resposta. Tá valendo, tá valendo. E aí, ninguém se arrisca? Vamos lá, gente. Não se preocupem, não. Acho que é a primeira. Primeiro. Cara, obviamente o número 2. Para, Nathan. E agora já era. Vamos ver, vamos ver. Muito bem. Fez efeitos dos primeiros slides. É o primeiro, realmente. Nessa primeira pergunta, né, a gente não dá um exemplo, não induz o candidato, como seria o caso da segunda pergunta. E a gente faz a pergunta de uma forma realmente mais aberta, né, como a gente viu ali nas dicas anteriores. Arrasaram. Próximo exemplo, do's and don'ts também. Na primeira pergunta, a gente pode perguntar se o candidato acha que fazer testes é importante, né, no processo de desenvolvimento, ou como ele vê a importância de testar durante o processo de desenvolvimento e por quê. O que vocês acham? Acho que é o número 2. Vocês acham que a segunda é a certa? Sim. Sim? Vamos descobrir juntos. A segunda é a certa. Minha gente, muito bem. A primeira pergunta é uma pergunta mais fechada, né, mais objetiva. Ele pode dizer que sim ou não, ou realmente trazer ali pouco contexto do porquê que ele pensa daquela forma. E a segunda, novamente, né, traz ali o como, dá mais espaço para ele se colocar, trazer ali a opinião dele para a gente. Último exemplo. A gente pode perguntar, né, de 2 formas. Qual é uma arquitetura de software ruim para você, né? Um exemplo de arquitetura de software ruim para você, e como você faria isso de uma forma diferente. Ou a gente pode perguntar por que uma arquitetura monolítica não é uma boa ideia, uma boa pedida para os casos em que teremos vários usuários trabalhando na aplicação, com subdomínios bem diferentes e também que tenha necessidade de serem desenvolvidos em linguagens diferentes. Vocês acham que a gente vai na 1 ou na 2? Não. Eu iria na 1, mas se for mais dividida, hein? Vamos ver. Errou, hein? Gabaritaram. O Lucas está chateado. Vamos na 1.
Na número 2, a pergunta já induz aí, né, que a arquitetura monolítica já não seria uma boa escolha, então o candidato já iria para esse caminho. E a número 1 deixa também, novamente, de uma forma mais aberta para ele, de fato, trazer ali o que seria uma sincera resposta e opinião para ele. Muito bem. Bom, gente, antes da gente finalizar, como a Jana trouxe ali no início, né, vamos falar aí também um pouco do BRIQ, que não é uma etapa ali eliminatória, mas complementar e de grande importância, né, durante esse processo, o processo seletivo, porque ele é um instrumento que avalia habilidades cognitivas de uma forma mais geral. A gente usa ele mais para vagas de qualidade e de engenharia. O exemplo que vocês estão vendo aí, por exemplo, é de software engineer. Então, a gente calibra esses 4 critérios aí, né, que são mais macros, de forma diferente a partir, né, da função que a pessoa está se aplicando. Então, esses números, esses dados são para o software engineer. E vou explicar um pouquinho para vocês o que são, né, esses 4 critérios que a gente observa no BRIQ. A gente tem aí, por exemplo, atenção aos detalhes, que é a habilidade de reconhecer facilmente os detalhes e padrões em uma ampla amostra ali de informação. Que, por exemplo, para o QA, essa regra é um pouco maior, né? Porque a gente sabe que exige um pouco mais dessa habilidade ali nas atividades do QA. Tem também o raciocínio lógico, que é a habilidade de forma lógica e de forma racional resolver problemas baseado na observação também de padrões. O raciocínio numérico, que é a habilidade de entender, de compreender e de conseguir ali desenhar e estruturar uma conclusão lógica a partir de dados numéricos. E também o raciocínio verbal, que já é a habilidade de entender e compreender, além de criticar e avaliar, né, a informação escrita. Então, esses 4 critérios são analisados de uma forma mais macro ali, para ambos os cargos, né, para esses candidatos que se aplicam para a gente. E como a Jana falou, esse relatório gera também algumas perguntas personalizadas para aquele candidato, né, com base realmente nas habilidades daquele candidato especificamente. Além disso, as perguntas também vêm em inglês, então acaba ajudando a gente a ser mais uma opção aí da gente conseguir também fazer perguntas em inglês, né? Já está prontinho ali para a gente no BRIQ, para a gente poder investigar ainda mais o candidato no use case. E agora eu passo aí para o Natan contar um pouco mais para a gente aí do ponto de vista técnico também, né? Sobre essa etapa. Tá, e até um ponto ali do inglês no BRIQ, é uma forma também de a gente mensurar o nível de inglês da pessoa, né? Uma pessoa com nível de inglês mais baixo, ele tende a baixar a nota em outras coisas também. Então, Sim. Ele reflete um pouco também disso, né? Da capacidade de entendimento, já que as perguntas são todas em inglês. E falando um pouco agora, assim, porque hoje eu tenho participado bastante nessa calibração e a ideia é que eu me afaste um pouco disso, então a ideia é que vocês consigam fazer, principalmente, essa calibração da pessoa, e falando em questão de senioridade, hard skills, soft skills. Então, uma coisa que é muito importante, assim, é vocês estressarem tudo que tem que estressar com a pessoa, sabe? Entenderem que pontos que vocês precisam estressar. Tipo, o que eu preciso saber desse candidato aqui, sabe? Eu tive uma conversa com os QAs, eu tive uma conversa com os tech leads, eu acho que eu só não conversei ali com a galera do design, né? Do pessoal de produto, mas é sempre importante vocês terem isso bem claro, e perguntas, às vezes, que estressam isso, porque a pessoa nem sempre traz no use case. Então, por exemplo, eu quero saber, para esse cargo, eu preciso que uma pessoa seja proativa, sabe? Que tipo de pergunta você pode perguntar para a pessoa para entender se ela é proativa ou não, sabe? Perguntar se ela já foi proativa. Porque se você só perguntar para a pessoa, cara, você é proativa? A pessoa vai falar assim, né? Então, vocês têm que ter essas perguntas chaves ali de como que você estressa essas coisas sem, igual a Jana falou, né? Sem dar resposta para a pessoa, né? Tipo, senão fica fácil, a pessoa só vai sendo guiado pelo que você está falando. E falando um pouco da definição da carreira, do E1, E2, E3, até a galera de QA, depois eu vou fazer uma outra call com vocês também, para a gente definir certinho o que esperar de cada um, que é uma coisa que eu acabei não fazendo com vocês lá, e aproveitar e jogar isso na Wiki também, que é o de QA tá faltando lá. Daí a gente faz uma reunião, a gente nivela, termina de nivelar junto e coloca lá, para vocês terem bem claro isso do tipo, essa pessoa que entra da outra parte aqui, né? Se a resposta é sim, mas ela tem um nível tal, sabe? Como é que vocês chegam nesse nível em um consenso, para que nenhum
Tipo, se eu fiz a calibração com a Lu, eu entro como sênior. Se eu fiz com a Fran já é mais brava ali, eu vou entrar como E2. Então, é sempre bom todo mundo, né, tá na mesma página do que representa cada nível. Então, vai ser separado até aqui para não ficar discutindo coisa de QA com outra galera junto aqui. E o vai, não vai ali é uma coisa que a Carol sempre fala assim, né? Quando a gente acaba, às vezes a gente faz aquele sync depois da call, fica todo mundo ali, um espera o outro, fica aquela situação meio que, será que eu falo? Eu tenho medo de falar. Sendo que ali tem que ser um momento que todo mundo, joga sinceridade, assim, cara, eu não gostei de tal coisa e outra pessoa pode contra-argumentar naquilo, porque todo mundo tem que ser honesto ali, né? Não adianta você, entre aspas, engolir uma pessoa só porque outra pessoa falou sim, né? Se você não curtiu, você tem que falar por que não curtiu e ou mudar de ideia, um dos dois tem que mudar de ideia ali, né? Chegar em um consenso. Então, sobre o use case é muito importante isso e não ter medo de perguntar, sabe? Eu, assim, em um contexto geral, eu peguei bastante pessoas, às vezes, com medo de perguntar, né? De, tipo, às vezes faz uma pergunta e a pessoa responde metade do que você perguntou, daí as pessoas falam, tá, e esse aí segue. Aí quando chega na parte do sync depois, fala, cara, eu não consegui entender muito bem se ele faz tal coisa, sabe? Daí, pô, se você não entendeu muito bem, quando a pessoa respondeu, vai mais fundo, sabe? Até você ter a conclusão na sua cabeça se a pessoa tem aquilo ou não, né? Aquela qualidade ou defeito. Então, e a dica que eu sempre deixo ali, que eu falo pro pessoal, é sempre ter um book de perguntas assim preparado, sabe? Independente do candidato, você já ter, como é que eu estresso tal qualidade, como é que eu estresso tal skills, tal soft skills, como é que eu entendo as coisas dele. Então, sempre ter esse caderninho, um bloquinho de notas ali, que quando for começar a calibração, você já tenha tudo aquilo como um guia, sabe? Pra galera de software engineer, o guia bastante, assim, do que estressar é a matriz de competência. A ideia é que a gente faça uma matriz agora também separada para os QAs. Eu acho que a galera de produto também, eles estavam comentando em fazer uma matriz de competência para eles também. Porque daí vocês sabem certinho, quais são as competências que precisam para trabalhar na Cheesecake, sabe? Para ficar mais claro isso. Então, é mais ou menos isso, assim, que queria falar e explicar e também trazer esse sentimento. Não sei se alguém está com alguma dúvida, quer trazer algum ponto. Natan, eu e o Gui, a gente, na verdade, a gente está fazendo essa matriz bem inspirada no que você já tem. Para a gente ainda tem uma certa dificuldade, né? Não é tão racional, tão lógico, mas sim, a gente está desenvolvendo. Eu fiquei com uma dúvida, é mais por experiência mesmo, qual que é, quando a gente está avaliando essa soft skills de como, vamos colocar mais específico, proatividade, e aí você disse assim, não vamos, obviamente, perguntar, você é proativo, não serve, né? Mas tem alguns exemplos concretos aqui que a gente possa já discutir? Só para eu começar a ter uma ideia. Uhum. Por exemplo, teve uma de QA que a pessoa falou assim, eu recebia os cenários para teste e fazia. Aí eu perguntei para ele, cara, teve algum dia na sua empresa que você propôs um cenário diferente? Que teve, sabe? Eu perguntei mais ou menos assim, se teve alguma vez que ele indagou, trouxe para a gestão dele alguma solução, se ele fez uma sugestão de alteração de processo. Eu tento perguntar, tipo, exemplos dele, não o que ele faria, porque daí eu sei se ele foi proativo alguma vez na empresa dele, sabe? Tá. Eu tinha visto alguns exemplos, por exemplo, como a Amazon, ela faz o tipo de entrevista, né? Que eles são super bem detalhistas com relação ao processo de entrevistas e avaliação, porque, é um processo bem longo e demorado. Eu lembro que tinha alguma coisa assim, conte-me alguma situação em que você considera que você entregou um trabalho proativo. Isso seria válido aqui também ou não? O que vocês acham? Não, acho que sim. É que quando esse tipo de pergunta, só daí o meu lado pessoal, esse tipo de pergunta, a pessoa às vezes não consegue entender o que é proatividade, entendeu? Nem sempre todo mundo tem uma maturidade de entender o que foi proativo, não. Então, se você conseguir perguntar alguma coisa baseada em tudo que já conversou, né, de use case que ela trouxe, tipo, a pessoa ali traz a definição de um produto, sabe? Você conseguir falar, teve alguma coisa que o cliente não pediu, que você também adicionou aí, eu acho que seria uma coisa mais fácil da pessoa falar sem entender realmente que está falando sobre proatividade, sabe? Tá.
Pensando em duas coisas, vamos ver se eu consigo também contribuir na discussão. Pensando em dois pilares importantes para o Cheesecake, assim, né? Um que é a assertividade, a gente conseguir obter do candidato a resposta para a gente tomar uma decisão. Até porque os nossos feedbacks não são padrão, né? As talents, a Yas, a Jana e a Nath investem um tempo em dar feedbacks negativos para os candidatos, que não é padrão, então a gente destrincha para ele realmente porque ele não continuou. Então, para ter esse subsídio de tomada de decisão, de go ou no go, e pensando também na experiência do candidato, que às vezes ele recebe essa pergunta e fica, meu Deus, aquele momento de branco, sabe? Meu Deus do céu, o que é proatividade, Jesus? Tela azul, assim, né? E a assertividade no sentido de que proatividade para ele pode não ser a mesma proatividade que a gente entende, que é na Cheesecake. Nessas horas, por exemplo, eu iria mais na estratégia do Natan. Eu perguntaria que estratégias que essa pessoa usa quando ela precisa, quando ela vê que uma situação poderia ser diferente do ponto de vista dela. E tem gente que vai dizer, eu converso, vai ter gente que diz, eu entendo que não tem muito o que fazer, a empresa é assim mesmo. Então, ela está me dando dicas, né, de realmente proatividade, que é o que a gente quer na Cheesecake, porque proatividade é isso, ela se sentiu incomodada com alguma coisa e fez algo. O candidato não se sente impulsionado para a resposta certa ou errada. É tipo, estratégia é estratégia, né? Essa é a estratégia que eu uso. E assim a gente consegue também ter as evidências para dar um bom feedback. Tá, legal. Isso é daí, por exemplo, você quer explorar o senso crítico da pessoa, né? Você já começa a falar, cara, o que é uma má documentação para você? Aí você começa a explorar o senso crítico dela. Será que ela consegue criticar alguma coisa, ter noção do que é bom, ruim, né? Tipo, cara, o que é um produto que não atinge os requisitos do cliente, sabe? Aí você está estressando totalmente o senso crítico da pessoa, sabe? Então, é mais ou menos isso, sabe? Entender o que você quer e fazer uma pergunta que não dê a resposta para ela. Porque se você falar, cara, o que é um senso crítico para você? Se você perguntar direto assim, a pessoa, ou ela vai tentar responder o que você quer ouvir, sabe? Então, isso é uma coisa que acontece bastante em entrevista. A gente perguntar meio que falando o tópico ou falando a resposta, sabe? Tipo, é meio que a gente dando isso, né? Tipo, que ferramenta você usa para fazer gestão de projeto, assim, né? É uma pergunta. Agora que, cara, você usa Jira ou Trello para se organizar? Você usa um board? Pô, eu já falei que eu quero tem um board, eu tenho que ter um Jira, então às vezes até nisso também é bom a gente entender qual que é a pergunta macro que você tem que fazer para chegar na sua resposta, né? Por isso que é bom sempre ter essas perguntinhas assim, sobre tipo, tá, para eu entender tal coisa, eu pergunto, já deixo várias perguntinhas prontas, e no meio da entrevista ali, baseado no use case da pessoa, sempre surgem umas extras ali, exclusivo da pessoa, né? Mas é sempre bom ter esse arsenalzinho aí. Até a Fran, na última entrevista, foi com 22 perguntas prontas já. E nesses exemplos que você trouxe até, Nathan, adicionar a questão do porquê também, né? Por exemplo, a questão da ferramenta, né? Uma ferramenta ruim que ele acha que pode ser, ele trazer o porquê para a gente justamente entender, né? Essa avaliação crítica que ele está fazendo, né? Ele conseguir argumentar também para a gente. Uhum. Eu gostaria de comentar uma coisa também que eu gostei quando fiz a minha entrevista, que ficou parecendo assim uma conversa entre amigos, né? Porque já teve outras empresas que eu vi em entrevista que parecia um checklist, né? Tipo uma pergunta, sabe isso, sabe aquilo, não sabe como que é. E aqui eu gostei bastante que foi mais como uma conversa, né? Deixa assim o candidato bem à vontade mesmo, né, para responder as perguntas, falar sobre o dia a dia e tudo mais. Obrigada pelo feedback, Lucas. Porque isso é uma coisa que a gente se esforça bastante, até a Jana falou abriu aqui no treinamento. Aquele momento não é um momento de avaliação só nosso, é um momento de avaliação do candidato. Cada ponto de contato no processo seletivo é um momento de avaliação. Então, a gente também tem que estar ali disponível para realmente dar a cara a tapa do que é a Cheesecake, né? E não é só sobre falar o que é a nossa cultura, mas aquele é um momento em que a gente vive a nossa cultura. Não adianta nada a gente falar, a Cheesecake respeita as pessoas, prioriza as pessoas, daí vai para o processo seletivo, metralha o candidato, ou não dá contexto. A gente pode fazer, a gente está num momento de estressar bem aquela relação, o candidato também, então se o candidato, a candidata faz pergunta, a gente tem que estar ali com propriedade para falar,
não deixar aquele silêncio constrangedor, assim, né? Poder acolher o candidato naquele momento. E se em algum momento a gente precisa fazer uma pergunta mais direta, a gente faz, não tem problema, mas volta, contextualiza depois que o candidato responde. O candidato respondeu, aí ele deve, aí fica, né, naquela insegurança assim, meu Deus, eu respondi a pergunta certa, era isso que tu queria ouvir? A gente já tem que dar o gancho e responder. Então, eu te fiz essa pergunta porque aqui na Cheesecake a gente faz dessa forma, e daí a pessoa começa também a avaliar se ela quer estar nessa empresa que faz dessa forma, e tá tudo bem. Porque não existe um candidato bom ou ruim, existe um encontro ou desencontro de momentos profissionais. Nesse momento está fazendo sentido, talvez em um outro momento não faça. Existem candidatos que não passam no processo em um momento, aplicam de novo, no outro momento fez sentido e passou. Está tudo bem. No nosso momento não é dizer se um ser humano ou um profissional é bom ou ruim. É isso que a gente está avaliando naquele momento. E para vocês que curtem, a Lara está fazendo as perguntas, vi que já pesquisou da Amazon, a gente adora, né? É um tema que o DHO adora discutir. E uma boa notícia é que o time de Talent está montando um documento na Wiki com várias dicas sobre o processo seletivo. Existem várias ferramentas de entrevista. Até se vocês depois quiserem pesquisar, existe um framework que se chama STAR, que é... DHO adora anagrama, se o B tivesse aqui ele ia falar, que é um anagrama de como que a gente pode conduzir as perguntas. E é justamente questão de contexto, como o Nata estava falando, a gente faz uma pergunta, o candidato respondeu, a gente vai afunilando, assim, né? Então legal, então por quê? Como a Yas falou, beleza, tu tomou essa decisão por causa disso, e daí a gente vai afunilando, vai tendo mais contexto sobre como essa pessoa se porta no dia a dia, se isso faz sentido para a Cheesecake ou não. Uma coisa que é uma experiência minha, assim, que eu percebo que é muito importante isso. Tem coisas que na hora que a pessoa apresentar, fica claro para você, pô, essa pessoa, ela é proativa, essa pessoa entende de hard skills, ela entende daquilo, é sempre bom pegar realmente o que você ficou em dúvida, assim, porque 1h30, 3 pessoas perguntando é pouco tempo, né? Então, entender bem, assim, o que você quer estressar com essa pessoa e sempre ir a fundo, porque senão fica aquela pergunta do tipo, cara, o que você faz nisso aqui? Aí a pessoa responde, tá, o que você faz nisso aqui? Fica aquele negócio que parece que você nem dá feedback das perguntas da pessoa, sabe? Então, escolhe o que você quer estressar, a pessoa fala, você continua a resposta da pessoa, sabe? Sempre dá um feedback, até aquele feedback, às vezes, que a pessoa fala, cara, não sei, a gente faz assim, e você responder, cara, tudo bem, eu queria entender aqui, porque aqui a gente trabalha com um pouco de Scrum, mas é só para entender o que você já sabia disso, a gente trabalha com um pouco de Kanban, sabe? Então, é sempre bom ter o feedback, e querendo ou não, o feedback ele sempre vai aprofundando, né? Então, por isso que eu falei disso, de entender, cara, o que eu quero saber dessa pessoa, sabe? Tipo, pro meu cargo aqui, porque com o 5 que a gente faz antes, né? Tipo, um exemplo, veio um QA lá e ele, cara, ele é muito bom de hard skills, mas ele nunca trabalhou nessa primeira etapa do produto. Então, tá, o que a gente precisa investigar mais? Pô, a gente precisava investigar muito mais essa questão da pessoa ser proativa, dela ter um senso crítico, de ajudar no começo. Então, a gente direciona muito mais o peso da entrevista para esse lado, sabe? Porque o resto, o próprio histórico da pessoa já dá mais segurança pra gente, sabe? Porque, tipo, 1h30 é muito pouco tempo dividido em 3 pessoas e todo mundo poder estressar o que tá querendo estressar ali. Tomando com isso que o Nathan falou, não saiam com dúvidas, porque vocês vão ser um dos tomadores de decisão sobre o go ou no go, né? Então, se vocês estão ali na entrevista e vocês estão com aquela sensação assim, putz, mas eu não sei, essa pessoa acho que não sabe se comunicar, sabe? Tá, mas vocês têm evidência disso? É só uma sensação? Vai atrás dessa sensação, não termina a calibração e daí diz, gente, eu não sei, eu acho que eu fiquei com, sei, acho que essa pessoa não sabe se comunicar, fiquei com a sensação. Não sai com a sensação, volta na pergunta, tira todas as dúvidas, porque a gente não vai ter outra chance e a gente não pode tomar uma decisão na dúvida. Então vai, pergunta, ficou com dúvida como perguntar, abre o Slack, vai lá, pergunta para a Yas, pede ajuda para a Jana, elas podem ajudar na hora, mas não sai na dúvida. Tá, eu também queria contribuir aqui, em outras experiências passadas, né, enquanto eu estava na Serasa como gerente também, eu cometi muito erro de entrevista e eu acabei contratando 2 pessoas que... E, assim, erros de entrevista, eu acho que, assim, foram algumas falhas, né? Apesar de ter passado também pela RH, o RH também não me deu esse suporte que nem vocês estão dando, em termos de como se posicionar, quais são as perguntas corretas, os do's and don'ts, né, ali.
E eu lembro que eu fazia muito esse erro de eu dar dica, sabe? Ah, mas então, nesse caso, você usaria isso ou aquilo? E aí, sobre essa questão de dúvida, teve muitos casos assim, não, a gente ficou na dúvida, mas a gente acha que é aquilo. A gente teve essa posição e junto com o próprio RH falou, não, também acho. Então, beleza, vamos. E aí, para a gente foi uma surpresa que no dia a dia, assim, os 2 candidatos que a gente escolheu depois de, sei lá, 15, 20 entrevistas, foi terrível. E a gente passamos 2 meses com o candidato, também naquela coisa. Primeira semana, tá meio estranho isso. E aí a gente foi indo e a gente falou, poxa, não deu fit. E aí depois a gente teve que fazer de novo outros 2 processos. Então, acho que primeiro, super legal essa iniciativa da gente estar se alinhando e treinando também, né, de como se preparar para uma entrevista e colaborando também com essas dicas aí para não ter dúvidas. E aí, eu também queria até, não sei se seria possível, tá? Mas como eu já tive esses failures, esses fracassos na minha trajetória, e por enquanto eu sei que não tem nenhum candidato para a parte de produto e design, mas eu sei que isso vai acontecer. Seria possível para nós que vamos fazer a primeira entrevista, eu não queria, assim, já arriscar logo no primeiro, sabe? Tipo, falando, eu vou fazer minha primeira entrevista com o time de produto. Seria possível eu ter alguma chance de fazer, tipo, entrar em alguma entrevista que engenharia está fazendo, ou RH está fazendo, sei lá, só para ver como é que eu posso fazer um modeling de vocês? Claro, a gente pode ajustar. A gente só tem que ver uma entrevista em que eu e o Natan, a gente já tenha sido demitido do processo, para não ficar muitas pessoas também na entrevista e não estressar demais o candidato. Mas sim, eu acho que depois eu e o Natan saindo, Lara, podes entrar numa entrevista em que tu também se sintas confortável de alguma forma contribuir, para não ficar só quieta, assim, né? Sim. E também já ir aprendendo no processo. E só lembrando também que eu acho que quando você for participar, provavelmente, às vezes, o Gui Hayashi, né, vai ter alguém ali que vai estar junto contigo ajudando, né? Não vai ser igual, por exemplo, com os Tech Leads eu tava, né? Com os QA eu também tô. Eu sempre a gente faz umas 3, 4 entrevistas ali antes da pessoa caminhar sozinha. Sim, eu concordo com isso. Eu tenho certeza que o Gui vai estar comigo, vai ter o suporte. Mas eu queria fazer meio que um ensaio antes, né? Porque é um momento que a gente não vai poder repetir depois. Então, com aquele candidato em específico. Mas concordo. Eu acho que dá para a Lari, talvez depois, entrar numa de QA, que faz bastante sentido, porque tem essa conexão com o produto, né, Lari? Legal. Então, algumas coisas de documentação a Lari já consegue trazer, porque a Lari tá bem... A gente tá num projeto, a gente tá vendo bastante coisa de documentação, assim, então ela tá bem próxima desse processo aí de QA, ela já pode pegar algumas coisas ali. Legal. Obrigada, Lu. Concordo. Eu na verdade, na minha cabeça também tava alguma coisa nesse sentido, porque para Tech Lead não vai ser legal. Alguém mais gostaria de agregar algo, perguntar alguma coisa? Eu Nesse queria momento perguntar. também vocês podem dar algumas dicas para a gente também, né? Assim, não é só do nosso lado, seria interessante também, se alguém tiver algo a acrescentar. Não, eu queria perguntar, na verdade. Dentro dos times, a pessoa, por exemplo, que me entrevistou foi o Gui e o Sal. Dentro dos times, tem pessoas que são, tipo, mais indicadas, assim? Ou a ideia é sempre ir trocando? Como é que funciona, assim? A ideia é que a gente vai equilibrando, até para não sobrecarregar, porque existe um paradoxo, né, no processo seletivo, que é assim, o time está sobrecarregado precisando contratar. Aí a gente inicia um processo seletivo, daí a gente sobrecarrega vocês do nosso processo seletivo, participando das calibrações. Então, existe um paradoxo. O que a gente tenta fazer para mitigar isso? A gente tenta diluir. Só que a gente tenta diluir também respeitando o tempo de empresa, né? Nem sempre dá. Eu sei de alguns casos, não sei se tem alguém aqui, deixa eu olhar. Eu sei de pessoas que mal entraram numa semana, na semana seguinte já tiveram que ir para uma calibração. Mas a gente tenta não fazer isso, assim, né? Então, a gente tenta ir inserindo vocês aos poucos.
Mas é muito provável, Thales, que no próximo, assim, quando tiver de produto, tenha a Lara como liderança, né? Depois de, enfim, se sentindo confortável, e algum designer. Perfeito, Aí em algum perfeito. momento vai ser tu. Mas a gente Show de bola. vai tentando fazer isso, assim, tanto em equilibrar e não sobrecarregar uma pessoa, quanto disponibilidade de agenda, que é uma dor que a gente sente. Aí quando a gente vê que tem pessoas que não têm disponibilidade de agenda, uma outra pessoa não está alocada em projeto, tem mais, aí acaba sendo mais essa pessoa. Aham. Ah, não, eu pergunto porque é um processo que eu acho muito legal, assim, tipo, é muito importante, né? Tipo, que a gente faça direito. Então, eu acho, sei lá, eu acho legal. Então, é um feedback, já temos um parceiro, Thales, é isso? Não fala isso do DH, o DH já vai estar lá, ó. Thales, Se abrir essa Thales, agenda Thales. aí, a gente já encaixa ali uma... Ixi. Não, mas com certeza, eu acho que é bem próximo do que a Lari falou, assim, né? É bom a gente tendo mais contato, ou pelo menos ir pegando output de outras revistas que foram feitas e tal, porque, de novo, é um processo bem importante, assim, né? E com consequências, né? Mas, em estando tudo certo, eu apoio muito, assim, acho bem legal. Sou voluntário, com certeza. Ó, e só ratifico o que o Nathan falou, que vocês também não estão sozinhos, tá? Fiquem tranquilos. Para além desse treinamento, na hora da tomada de decisão, tem o DHO mediando. Claro, é uma escolha, é um petit comitê, né? Então vocês vão estar ali, a gente vai estar discutindo juntos. Fiquem tranquilos também, ninguém vai estar sozinho. Ali com aquele voto de Minerva, né? Algo mais, pessoal? Fiquem à Eu só vontade. quero adicionar que eu fiquei apaixonada pelo que a Carol diz, a frase que ela disse assim: não existe candidato certo ou errado, bom ou ruim. O que existe são encontros e desencontros ali de momentos de carreira e momentos do que a gente precisa. Adorei. Perfeito. Carol, achei das frases de efeito, é coach. Então, eu achei bem coach isso aí. Não, mas Eu ela só faz queria coach, né, reiterar- cara? Ah, é? Eu só... Coach. Aí, ó. Gente, mas é que eu transformo isso daí, porque coaching é overrated, né? Todo mundo faz coisa, pô, é uma porcaria. Não é, comigo não é, né, Nathan? Comigo coach é bem legal. Pois é, a gente ficava fazendo aquele negócio da montanha-russa, sabe? Coach na montanha-russa é novo esse? Não, gente, não é, entendeu? O Nathan, ele quer acabar comigo, entendeu? Minha reputação. Mas é tu que tá ensinando ele a fazer isso, Carol? Não lá, mete, não. Não, eu só queria falar que quando não dá certo também é muito bom para o candidato, então da gente ser super sincero. Eu acho que já foi falado isso, mas eu acho que é uma das coisas mais legais que a Discake tem, assim, que é realmente dar esse feedback sincero para o candidato de tipo, cara, no momento de carreira que tu tá, tu precisa melhorar esse ponto para fazer sentido para a gente, sabe? E querendo ou não, isso é muito importante, assim, porque até nos processos internos de Tech Lead, eu sempre indiquei a galera para testar para isso, assim, para receber o feedback do que precisa ser melhorado. Então, da gente ser super sincero nessa parte, porque a gente está ajudando o crescimento de uma outra pessoa. E eu acho que a Carol participou comigo de um candidato que ele era prolixo, assim, da gente não conseguir, tipo, fazer perguntas, sabe? E aí a gente chegou e falou assim, cara, tu é prolixo, então tem que melhorar. Isso daí. Então, é um ponto bem importante, assim, o que eu acho mais legal do processo de entrevista, é isso também. Se não der certo, deu boa ainda. Sabe? Se não der certo. Ninguém vai ganhar e ninguém vai perder. A Yasmin, acho que comentou uma coisa sobre isso, depois que a gente fizer uma pergunta para o candidato, seja alguma coisa mais direcionada, a gente falar também, porque aqui dentro a gente faz assim, assim, assim e tal, até porque justamente ele consegue ter a noção de isso realmente faz sentido para mim ou não. Daí, como a Carol comentou, a gente não se encaixa, né? Não é bom ou ruim, mas eu não me encaixo muito nessa empresa, eu acho que não é muito para mim. Então, essa entrevista ser realmente de duas vias, não ser só uma entrevista, né, mas ser uma conversa, é bem importante também, né? Então é isso, eu acho que ninguém tem nada mais para perguntar, né? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês, tá? É muito legal a gente ter essa troca aqui, qualquer coisa, qualquer ideia que for aparecendo também, assim, pode chamar a gente no Slack, a gente está aberto também
né, receber aí dicas de vocês, né, para sempre a gente estar com melhorias aí no nosso processo. Mas muito obrigada, qualquer coisa chama a gente lá no Slack, vamos conversar, e não sei se alguém quer acrescentar mais algo. Acho que é isso então, né? Não, acho que a gente que agradece. Eu pelo menos, eu fico muito feliz